Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando aqui hoje com um formato muito legal, com uma convidada super especial, que eu sou fã, que é a Alessandra Rufino. Bem-vinda, menina. Obrigada, mais uma vez é um prazer estar aqui. Ai, tão bom estar junto de você, muito bom mesmo. Muito legal mesmo. E é o seguinte, pra quem não sabe, a Lê é uma vendedora nata, uma treinadora top das galáxias. Lembra? Se você sabe vender, você nunca vai ser pobre. Essa é a realidade, porque em tudo na nossa vida a gente vende. Tudo. Pra arrumar uma namorada é vender. Com certeza. Comprar alguma coisa, a gente vai se vender também. Com certeza. Vender alguma coisa é vender. Sim. Arrumar trabalho. Tudo. Imigração. Tudo. Tudo que você gente abre a boca é um tipo de venda. E aí eu acho que vem o primeiro ponto, que tem gente que já fala assim, não vou assistir o vídeo, eu não nasci para vender. Eu falo, então assim, fica até o final do vídeo para você ver que todo mundo realmente precisa vender, precisa aprender a vender e como isso frutifica na tua vida. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante para você não mudar o canal, porque o ponto é começar a quebrar esse mindset, né? E até mesmo você que acha que não sabe vender, se você chegou até aqui, você já está se vendendo de alguma forma, né? Para sobreviver, a gente precisa se vender. Com certeza. Bebê não chora? Bebê chora. Inclusive, algumas pesquisas falam que o choro do bebê, ele já começa na sua programação e a mãe já sabe, ele tá chorando porque tá com xixi. Não, ele tá chorando porque ele quer leite. Ele tá chorando porque tem alguma dor. Isso é, nesse processo ele já tá se vendendo. Dá só uma olhada. Então é o seguinte, peraí, antes de eu começar, me fala rapidinho para quem não conhece você, o que você faz exatamente? Tá bom, o que eu faço exatamente? Eu sou treinadora comportamental, alguns me chamam de professora, mentora, mas eu treino pessoas para o sucesso, seja em venda, seja em liderança, ou seja para conquistar algum sonho que ela tem lá e ela fala assim, parece que eu preciso romper uma barreira. Esse é o meu trabalho, ajudar pessoas. E ó, só para vocês saberem, isso não é um programa pago. Ela fez um bate-papo com o marido dela, Edilson, que tá ali do lado, como ele Edgar. Edgar, desculpa, Edgar. Edilson virou Edgar. Com o Edgar, que virou Edilson, que a Débora tá morrendo ali. Eu falei para ele, fica quieta ali, porque senão ele vai vir aqui dar opinião. Nós fizemos um bate-papo que vocês devem ter assistido. Eu falei, menina, você precisa dar uma força pra galera. Por quê? Vocês pensam vir para os Estados Unidos e nós temos um monte de tranqueira. A maioria de nós juntamos um monte de coisa durante a nossa vida. Com certeza. E muitos dos seguidores do canal perguntam, já tem casa, carro, trabalho, um monte de tranqueira em casa e acaba precisando desfazer, né? Vocês precisam desfazer para vocês vir para os Estados Unidos. E ninguém dá nada para ninguém, principalmente família. Família é pior. Família que tinha que dar uma força, não, família é o que fica só quietinho esperando, falar, se você não vender esse micro-ondas, eu quero. E fica torcendo para você não vender. Eu não tô generalizando, mas... Mas é o que acontece. Então eu pedi para... Hoje nós vamos falar sobre vender as nossas tranqueiras. Tranqueiras sou eu que estou inventando esse nome, mas vender as nossas coisas. As coisas que nós temos em casa, na garagem, carro, trabalho. Tudo que eu não for trazer para os Estados Unidos. Eu acho que aí vem a primeira lição. Eu acho que para você que está pensando em vir para os Estados Unidos, que é uma grande mudança, eu acho que a primeira palavra é desapegar. Então, esse é um grande dilema no processo. Alessandra, eu não sei ainda quando eu vou, né? Porque tem gente que começa o sonho e pode ser que esse sonho se realize daqui 5 anos, daqui 1 ano, daqui sei lá quantos anos ou meses. Mas o ponto é que o primeiro momento é o desapego. Então, para realizar esse desapego, você tem que olhar de uma maneira assim muito franca para as suas coisas, para as tranqueiras que a gente tem, porque tem tranqueira mesmo, e fazer aquela... Já viu aquele seriado da Marie Kondo? Um que ela trabalha com organização, as coisas, não sei se você já viu. Não. Mas o pessoal que já assiste Netflix conhece. Marie Kondo, ela é uma japonesa e ela trabalha com organização de casa. Aí houve essa, ela vai na casa das pessoas, ela fala assim, então pega, aí pegue o objeto, converse com o objeto. Eu falei, gente, se eu fizer isso igual essa japonesa, eu vou ficar louca. Eu falo, não, olha e fala assim, isso aqui é para vender? Vai para a caixa do vender. Isso aqui é para ficar comigo? Vai para a caixa do que fica. Isso aqui é para eu doar? Vai para a caixa de doação. Então... Tu é meio japa também, né? Eu sou meio falsificada do Paraguai, né? O japonês deu a japa aqui, ó. É que tem o lado italiano que é do meu pai e o lado japonês que é da mãe, né? Então vamos fazer o seguinte, eu entendi. E outra coisa, falando isso, que até eu que já tô aqui, se você olhar no meu guarda-roupa, pode ter 20 camisas, eu só uso 4. É. E aí é um grande exercício, porque assim, posso dizer para vocês, já treino pessoas há muitos anos. Se tem uma coisa que favorece as pessoas em liderança, em gestão, organização, é a pessoa... Ok, são essas 4? Simplifica a vida. Simplifica. Gente, mulher,
Ah, essa é minha prateleira de bibelô, não sei o que lá. Cara, simplifica, deixa um negócio, economiza tempo para limpar. Então, assim, se tem uma coisa que você precisa organizar a tua vida para você conquistar um sonho. Alessandra, nem sei, estava pensando se eu vou para os Estados Unidos ou não. Ok, mas tem outros sonhos que você quer conquistar. Para você conquistar esse sonho, você precisa olhar suas coisas e falar assim, ok, o que eu vou doar? Lembrando que é o seguinte, que eu já trabalhei em organizações e ONGs recebendo doações. Tem gente que doa umas tranqueiras. Pelo amor de Deus. Colocar no lixo, né? Não, joga fora, né? Nem doa, vai pro lixo. Mas se você vê que tem um bom estado e vai gerar renda para essa organização que você vai doar, por exemplo, sabe o que eu fiz? Os brinquedos das minhas filhas. Eu peguei, olhei, alguns eu vendi, outros eu enchi o porta-mala, levei para a escola das minhas filhas. Cheguei, perguntei, né, na escola, porque tem gente às vezes que não quer receber doação, ou às vezes até se ofende com alguma doação. Eu liguei, eu falei, vocês aceitam? Ela falou, Alessandra, é muito bem-vindo, porque é um monte de criança na escola. Eu abri o porta-mala, um monte de brinquedo que eu tinha foi para a escola. Então, você pode abençoar a vida de alguém, uma organização que está precisando daquilo, uma igreja, enfim. E no caso, eu levei os brinquedos para a escola. Então, escolheu, doou. Segundo ponto, não, isso vai ficar. Eu falo que a caixa do que fica, depois você avalia melhor, porque... Deixa eu te falar. Peraí, galera, você viu aquela bicha falar que mais do que eu? Eu até bati no microfone, que agora eu tô no chique de microfone, né? Vamos organizar. Você estava contando a tua história. Sim. Você ia ficar 2 horas só contando a história dela. O que vocês querem saber? Vocês querem saber das suas coisas. Então vamos falar das coisas dele? Vamos. Depois já corto assim ela aqui mesmo. Já tá acostumada, já tá acostumada, né? Já. Se vocês conhecerem o Edgar, ela vai achar que eu sou um bonzinho. Imagina, depois eu vou trazer o Edgar num vídeo aqui com vocês. Que é vendedor nato também. Primeiro ponto, a pessoa vai escolher o que ela vai doar. Então vai, elas. Você. Você vai escolher o que você vai doar. Lembrando, a dica aqui não vai doar coisa feia, estragada, não. Vai doar coisas em bom estado. Tá, por que eu vou doar e não vou vender, por exemplo? Uma ótima pergunta. Porque é o seguinte, tem coisas que, assim, no processo de desapego, você tem que olhar com muita franqueza para aquele objeto e falar assim, ok, quanto vale esse objeto? Porque é o seguinte, quando você comprou o objeto, ele tinha um valor. Ou quando você ganhou o objeto, ele tinha um valor. Quando você vai vender, esse acho que é o grande desafio que Ninguém paga. Ninguém paga o que você pagou. Então, quando a gente olha para aquele objeto e fala assim, ok, quanto que as pessoas vão pagar? Então, qual o ponto que você tem que fazer também? Avaliar de uma maneira franca quanto que as pessoas pagam por aquilo. Vou vender a minha geladeira. Quanto que você comprou sua geladeira? Quanto tempo ela tem de uso? Quanto que as pessoas pagam? Deixa eu procurar, geladeira usada na internet. Quanto que as pessoas pagam? Qual o valor mínimo que eu tenho que vender? E de repente você bate o olho e fala assim, quer saber? Não vale a pena. Não vale a pena. Muito trabalho para pouca... Isso, por isso que eu falo que aí entra a questão da doação. Muito bijuteria, aquelas coisinhas pequenininhas. Tem umas coisas que você fala assim, quer saber, por exemplo, os brinquedos. Eu avaliei quais os brinquedos que iam me trazer um bom retorno, porque dentro do processo tem a emoção e o sentimento atrelado a tudo isso. São as coisas da sua casa, são as coisas que você fala assim, gente, eu lutei para comprar, eu lutei para conquistar, e agora, como você quer algo a mais, não é? E é o seguinte, por que a gente faz o desapego? Porque assim, para entrar o novo, o velho tem que sair. Então você tem que fazer essa troca na tua vida, para você conquistar essa nova etapa. Então, olha o objeto, viu lá? Ok, então a geladeira custa tanto, então eu vou vender por tanto que vai valer um bom preço. Se eu não conquistar esse valor, quer saber? Eu prefiro dar. Ok, é uma decisão. E aí você decide. Por que agora você falando? Esse negócio, eu falei pra ela que ia ser bem rápido, já vi que esse negócio vai virar uma série de Netflix aqui. Porque quando a gente dá, o valor que nós recebemos sentimental e gratificante é muito maior do que o financeiro. Sim. E aí vem um outro ponto de extrema importância. Eu acho que a gente não está aqui para definir o que a pessoa vai doar, o que a pessoa vai vender, o que a pessoa vai ficar. Mas o ponto é você refletir mesmo, e por isso que é recomendado, faz uma caixa de cada um e vai separando. Porque assim, o que acaba acontecendo? Doar também é uma coisa que gera, vamos falar assim, gera uma energia tão positiva na sua vida, gente. Como vale a pena você promover isso? Eu vou dar o meu exemplo de quando eu levei os brinquedos na escola. Gente, eu fiquei muito feliz.
muito grata por saber que as pessoas estavam... Eu sou grata pela escola que educou minhas filhas até aquele momento, grata por tudo aquilo. Então, levar aquilo para a escola foi muito bom. Então, eu acho que esse é o ponto onde a gente começa a pensar. Eu vou cobrar ou eu vou doar? Né? E aquilo que fica para mim. E aí, o que eu recomendo? Que a pessoa, se ela tem o sonho, independente de ser daqui a 10 anos, 5 anos, seja lá como for, começa isso hoje. Porque, assim, é um longo processo. Às vezes você faz isso, esse primeiro filtro a primeira vez, e aí depois você faz esse filtro de novo, até que você vai vendo que a coisa vai ficando, né? Você fala, ok, isso aqui sai, isso aqui eu vou doar, isso aqui vai ficar, isso aqui eu vou guardar. E daquilo que tem... E respeita aquilo que tem valor para você também. Não é porque eu tenho que desapegar e sair largando tudo, que senão você pode gerar um grande incômodo. Por que eu tô falando isso? Aí vem o meu lado meio mãe, né? O meu lado meio mãe, eu tive que olhar as coisas e avaliar. Poxa, eu também tenho que pensar o que vai gerar impacto na vida das minhas filhas. Então, eu também não vendi todos os brinquedos, eu também não doei. Tá, mas vamos lá. Tem coisa que, não dá pra trazer no avião. É doar, ué. É verdade. Trazer a bicicleta, não vai rolar. Vende a bicicleta, dá, faz qualquer coisa. Então, e aí esse é outro ponto importante. O lado é prático. Definir o que vai vir. Quanto que eu posso carregar, o que eu vou levar. E aí você faz um parâmetro, né, do que eu levo, e aí vale a pena você fazer uma listinha do que você carrega. Você falou do Edgar, né? O Edgar teve que deixar um monte de sapato, porque o bicho calça 46, número 14. Nossa. Falei, cara, não cabe na mala, você vai com um sapato. E é esse sapato que tá até hoje, já tem 5 anos já. Então, esse é um ponto importante. Mas você ia falar e eu te cortei. Eles estão esperando a gente explicar alguma coisa, que a gente falou, não nos falamos nada. Então, pelo que eu entendi, se você não tem uma data ainda, mas já quer trabalhar, minimizar o seu guarda-roupa, principalmente, que todos nós temos uma meia dúzia de coisa que a gente não usa. Tá lá, a gente não quer jogar fora porque tá novo, mas ou vou emagrecer, ou vou engordar, ou vou usar depois. Já começar por aí. Mas se você já tem a data, eu quero então falar para quem já tem a data, eu preciso eliminar tudo, porque daqui 30 dias eu tenho que entrar no avião. Como que nós vamos fazer para vender, fazer um bazar, dar preço, vamos direto ao ponto que senão nós vamos ficar aqui 3 horas de bate-papo. Não que eu não ficaria, né? Mas o povo vai cansar ali. Se deu 30 dias, demorou, já era para você ter feito esse bazar. Mentira mesmo? Claro, porque é o seguinte, você não pode... Porque assim, fazer um bazar gera estresse. Gera o estresse no momento que você começa a definir o que você vai vender. Gera o estresse... Não, mas não tem que definir. Alessandra, definiu. Tudo vai ter que vender, não tem mais nada. Tem que ir embora. Aí você vai fazer a pesquisa. Eu vou pesquisa. pra Disney, eu não posso carregar nada. Eu vou pra Disney. Então você vai colocar lá, ok, vou pesquisar na internet qual o preço que custa, definir qual é o valor mínimo que eu quero receber por aquele objeto. E aí o ideal se você vai organizar um bazar, hoje em dia a internet facilita demais. Então, assim, não tenha medo de publicar isso, de convidar os amigos, de usar o WhatsApp. Isso. E no teu condomínio, fala, gente, tô indo embora, vou vender tudo. E aí, assim, do tipo, vem a proposta, vende. Aí já fala pra pessoa também, dica, né? Gente, eu vou dar preferência para quem pagar e levar primeiro. Porque sabe aquele que fala, eu vou... Vou receber no dia 5 e te trago. Aí o que acontece? Você fica ansioso, porque aquela pessoa, às vezes, ela esquece, não pega no dia 5. Então, assim, para facilitar, você já põe, gente, quem vier pegar primeiro e pagar primeiro é o que leva. E faz aqueles pacotes, porque no Brasil, quer dizer, aqui também, carreto, carregar as coisas. O cara que comprou a cama, vê se ele já compra o sofá, vê se ele já compra a geladeira, sabe? Manda embora mesmo, vai mandando. Mas, Alessandra, eu ainda vou morar, preciso usar. Então, uma dica, combina, e aí nesse caso, essas coisas que você vai usar até o momento de vir embora, você vende e combina a entrega talvez 1 ou 2 dias ou 5 dias antes, e nesse período, ou você vai para casa de um parente, ou você vai para um hotel, mas você já desfaz daquilo, né? Então, essa é uma ótima maneira de você realmente promover o teu bazar. Então, colocar o preço, colocar foto, se for para online. E boas fotos, né, gente? É assim, as pessoas elas querem ter o retorno, mas tem que lembrar que tem um esforço para fazer isso. Então, você vai colocar foto, vai colocar preço, vai ter que responder um monte de mensagem, vai ter que ficar atento. É um processo de vendas.
Então, nesse processo de venda, você vai ter que ter um follow-up, um acompanhamento, responder às pessoas, dar preferência para quem entrou em contato com você primeiro, combinar a data da entrega, pagamento e tudo isso. Tá, mas agora eu quero dica de vendas. Daí a gente já sabe. Falou tudo que você já sabe. Falei que a mulher top das galáxias, o que ela ensina a gente? Nada. Eu quero o seguinte. Eu tô rindo, sabe por quê? Porque é o seguinte, o óbvio não é óbvio. Isso tudo que a gente introduziu, que você falou, tá falando, tá mexendo com a cabecinha da pessoa que tá assistindo. Não, olha... Tá sim. Por quê? Porque a pessoa, ela nessa hora, ela tá com tanta coisa na cabeça e essa introdução ajudou ela a falar assim, cara, eu preciso mesmo fazer isso. Então não é o óbvio. Não Isso é? foi uma introdução, então isso aqui vai ser um vídeo de 3 horas. Essa foi a introdução da Alessandra. Alessandra, é o seguinte, o que eu quero saber mesmo é como vender. Eu vou chegar lá, vamos lá, você está vendendo essa garrafinha que é de cerâmica. Eu vou falar, Alessandra, e tá R$10. Ela tá vendendo. Eu falo, Alessandra, eu pago 5, só que você quer 10. Ótimo. Ponto número 1, você vai lembrar que você vai vender provavelmente para as pessoas que você conhece. Então, assim, cordialidade é bem-vinda em qualquer ambiente. E nesse momento você tem que se tornar atraente para vender, né? Então, assim, primeiro ponto, ele quer comprar e pagar um valor, mas não é o valor que você quer vender. Não. Então, você está perante aqui uma objeção. Paulo, além disso aqui, você quer mais alguma outra coisa? Não sei, se você trabalhar com isso, talvez... Então vamos pensando. O que eu estou fazendo agora? Agregando valor. Por quê? Porque ele quer pagar menos do que eu quero receber. Mas vai que ele compre alguma outra coisa que eu quero aumentar o valor. E aí eu vou equilibrar. Então, dentro disso, você pode falar assim, Paulo, vou fazer o seguinte, ó, essa aqui eu vou vender por 10. Mas olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar esse aqui. Porque, de repente, isso aqui, para você... Ia pra caixa de doação, caixa de doação. Ia pra caixa de doação, mas ó, Agregou e valor. eu consegui os meus 10 que eu queria. Então, não tenha medo de conversar com as pessoas. Inclusive, uma dica, porque a pessoa às vezes vai falar assim, mas eu não sou vendedor, para você é fácil, que todo mundo fala. Eu falo assim, ok, abre teu coração. Paulo, olha, eu queria te vender por 5, mas eu vou te falar, olha, eu paguei nisso aqui... 6. Nossa, que cruel, né? Quero vender, paguei 6, quero vender por 10? Não, falei, eu te falo 6, tá falando muito, eu pago 6, filha, vai, você tá indo pra América amanhã, você vai acabar largando pra tua mãe que não vai te dar um dólar nisso daí. Mas eu gosto tanto disso, Paulo, tá sendo tão sofrido pra mim, paga 10. Tá bom, só porque tá sofrido pra você. Não tenha medo de mostrar a tua emoção, não tenha receio. É claro, se a pessoa falar 6, você fala... deixa eu pensar um pouco, deixa eu dar uma volta aqui, eu já penso se eu vou te vender por 6. E realmente pensa se vale a pena. E você pode chegar e falar, olha, Paulo, eu queria te vender por 6, mas eu não vou vender. Eu vou ver se eu consigo vender por 10. Se eu não conseguir, eu te vendo por 6. Porque às vezes também tem gente que é folgada pra caramba, que é melhor você dar pra tua mãe do que dar pra 6 pra aquele peão. Não, Acontece isso, e é verdade. Porque tem de tudo. Quando as pessoas sabem que nós somos, principalmente, vamos falar nós que somos classe média pobre, que estão precisando daquele dinheirinho. A galera sabe, e tem gente que, infelizmente, vai querer aproveitar um pouquinho. Não todo mundo, a maioria quer ajudar, mas sempre tem um outro que quer aproveitar e dar uma... Sim. Né? Então Acontece. não vende. Que nem a Alessandra falou, se você achar que a pessoa folgada não vende, fala, é o preço que é, acabou, filho. Porque naquela questão que eu comentei com vocês, que tem, poxa, eu vou doar, vou vender, tem uma emoção envolvida. E se tem uma coisa que certamente nessa sua mudança de vida você não quer carregar, é raiva. Então, é assim, quer saber? Vou vender mesmo por 6, acabou, vai embora, vou vender por 5. Ou não, ou você decide, fala, não vou vender. Eu falo, não, esse aqui é 10 mesmo e pronto, e acabou. Você definiu e assim fica. Porque fica muito melhor para você, a questão do sentimento do que você carrega, né, no processo. Então, assim, ok. E assim, por que eu comecei falando do desapego? Porque nessa hora... Aquela bota vermelha que você gosta tanto. Ai, meu Deus do céu. E aí a pessoa ela fica assim numa dor. Mas você tem que olhar para aquilo e falar assim, mas essa é a bota vermelha que eu vou ter que me desfazer para poder conquistar algo a mais. E aí não se ofenda se alguém chegar e falar assim, mas essa bota vermelha eu não vou pagar. Vale nunca isso daí, tá louco? Na loja tá mais barato. Então, assim, não entre em bate-boca, não entre em discussão, não gera estresse, sabe?
Por isso que é legal você etiquetar tudo antes, porque você minimiza, eu falo que é mínimo processo, máximo de resultado. Minimiza estresse. Então você põe lá plaquinhas. Na nossa casa, o que a gente fez? Comprou bolinha amarela, azul e fez. O azul era, agora eu não vou lembrar, mas era tipo assim, R$5, o amarelo era 3, então colava 2 bolinhas azul e ficava tanto. Entendi, legal. 2 bolinhas já virava 10. Isso. Então as pessoas iam meio que contando. E na hora de cobrar, porque é um grande bazar mesmo, vai pegar as bolinhas, soma e aí você já sabe qual que é o valor. Vou fazer uma pergunta ridícula. Tá. O que não colocar pra vender? Tipo, calcinha, sutiã, cueca? Já respondeu, né? Não. Eu falo que... Eu tô pensando, vai saber. Não sei, eu não moro no Brasil, tem 25 anos. Vai que não é normal trocar calcinha. Eu acho que esses objetos são objetos que as pessoas acabam... Vamos colocar de uma outra Jogando, maneira. né? Nem doar, não vai doar. Nem doar, calcinha fora, não. O que pode acontecer, às vezes mulheres têm uma lingerie muito bonita. Não é uma calcinha, mas é uma camisola, alguma coisa. Pode ser que ela venda, ou pode ser que não, né? O ponto é assim, é você avaliar. Eu vendi muita roupa e doei muita roupa. Não vendi calcinha. Ô, Edgar, vendeu meia. calcinha, Edgar? Nem calcinha, nem cueca, nem meia. Então são coisas que assim, você precisa, eu volto a dizer, é você avaliar a qualidade. A mesma coisa, você falou, não vendo calcinha, mas também não vai vender, isso aqui vou vender a tampa da panela que eu não tenho mais a panela. Não, você não tem nem mais a panela, então assim, não vai vender a tampa. Ou algum objeto que às vezes está quebrado. Está quebrado. Claro, pode acontecer. Vou dar uma amassadinha aqui, ó, funciona normal, só tá uma amassadinha. Mas tem coisa, gente, que a pessoa que ela está comprando, para você, lembra mais uma vez, para você tem um valor, mas para quem está comprando é uma outra percepção. Então, para ela também está querendo comprar alguma coisa que vai agregar na casa dela. Então, o ponto é, poxa, vale a pena eu ter o desgaste de vender isso? Não, quer saber? Eu vou vender. Por exemplo, na hora que a gente foi juntando todas as coisas, isso aconteceu até aqui, porque foi o que você falou, a gente chega aqui e vai acumulando. Eu descobri um monte de celular, cabo, um monte de coisa que, assim, um dia teve valor. Só que na hora que eu comecei a juntar tudo aquilo, não tinha mais valor. O que eu fiz? Conheci um cara que era dono de uma loja que consertava celular aqui, eu liguei para ele e falei, olha, eu tenho uns celulares aqui que eu nem uso, tá tudo aqui na minha casa. Eu falei, você quer? Ele falou, que eu quero. Para ele tem um valor. Poderia ter vendido? Até poderia, mas eu escolhi doar. Para ele tinha um valor, estava tudo quebrado que eu digo assim, não tinha mais funcionamento, e para ele gerou valor. Então, o ponto é você definir isso, porque esse é um ponto importante também. Que é lá no começo que você falou, que eu atrapalhei as bolas. Você falou isso lá no começo, separa o que você vai doar, jogar... Ou... E aí vem um outro ponto importante. Digamos que você atua numa determinada área, por exemplo, eu na área de treinamento. Imagina a quantidade de livro que eu tinha em casa. Para quem que eu vendi meus livros? Para quem era da minha área. Por quê? Porque quem era da minha área tinha o valor muito mais alto. Isso é, ele valorizava aquilo como eu valorizava. Então eu consegui mais dinheiro. Então, às vezes, você tem lá equipamentos, de repente você é uma fã da culinária e tem vários equipamentos de cozinha. Quem você vai procurar? Procure pessoas que valorizam as coisas, porque o valor, né, falando que você quer juntar dinheiro, vai ter muito mais valor. Onde que eu vendi várias roupas das minhas filhas? Eu fui num brechó específico de roupa de criança. Ó a dica aí, ó. Entendeu? Eu não esperei só os conhecidos virem na minha casa. Eu também fui ativa no sentido de pesquisar quem que poderia comprar. Já de montão. Já de montão. Eu cheguei com 2 malas no brechó. Aí ela fez, não, mas não quero tudo isso. Eu falei, não, mas olha, deixei lá com ela, falei, avalia e me faz uma proposta para o pacotão. E ela comprou. Muito legal. E o que ela falou sobre os livros, é a mesma coisa você querer vender uma Bíblia para um ateu. Não tem valor nenhum. É você vender o seu livro de treinamento para o Paulo, que talvez não vai ter valor nenhum. Então vamos lá, o que nós aprendemos? Primeira coisa, separar o que vou ficar, o que eu vou doar e o que eu vou vender. Isso. Depois, precificar. Saber quanto que vale. Faz uma pesquisa de usados na internet, ou de novo e usado. Sim. Tenta tirar a tua emoção. É verdade. Do teu sentimento, o valor sentimental, que isso aqui foi um presente, que talvez aqui ninguém me dê $10, mas para mim vale muito mais do que $10, porque foi feito para mim, personalizado, foi um presente de um seguidor querido, uma seguidora querida. Né? Então tira essa emoção, porque eu não vou poder levar isso
para os Estados Unidos quando que eu for, então não adianta eu ter essa emoção. É. Se eu tiver uma emoção muito grande, dou para alguém que vai cuidar. Que, como você falou, nada mais gostoso de ver uma criança, eu amo, eu tenho 3 filhas, de ver uma menina na igreja com o vestido da minha filha. É Nossa, muito legal. É a melhor coisa, mas não tem... Esse sentimento que eu recebo, não tem um dinheiro que me pague para eu ter este feeling, esse sentimento. Então você vê o que é sentimental ou que o dinheiro vale mais. Por quê? Perfeito. Não é? Que mais? Precificar depois em casa. Se for fazer todo mundo chamar as pessoas para sua casa. Cria grupo no WhatsApp, cria grupo no e fotos. Foto, tudo e manda para todo mundo. Se for na sua casa, põe etiquetinha, ou com preço, ou com bolinha, como você achar fácil, para na hora de você contar rápido, número redondo, sem estar quebradinho, para ter que somar. E outra coisa, gente, não tenha vergonha de pedir ajuda. Você sempre tem aquela amiga, aquele amigo que é mais parça, fala, cara, me ajuda nesse dia, divulga, vem aqui em casa, sei lá, me ajuda a entregar. Então não tenha vergonha de pedir essa ajuda, porque essas pessoas, elas contribuem. Digamos que naquele determinado horário que você marcou, cheguem muitas pessoas na sua casa. Então, poxa, todo mundo vai lá e esse amigo vai te ajudando a vender mais rápido. Então também não deixe de pedir ajuda. Pedir ajuda é super importante, não tenha vergonha, porque infelizmente na nossa cultura brasileira, no Brasil, não aqui, porque aqui a mulherada vem fazer faxina sem problema, né? Mas no Brasil tem esse negócio de feio. Ah, uma coisa importante, quando for vender, organize a sua casa, o seu apartamento, seja lá como for, como se fosse uma loja mesmo. Não é assim, coisa no quarto, coisa na cozinha. Não, busca, se você puder, coloca tudo na sala e separa. Essa aqui é a área da cozinha, essa aqui é a área dos brinquedos. Monta mesmo uma loja. Por quê? Porque isso vai ajudar as pessoas a chegarem na sua casa e visualizarem melhor o que elas vão comprar. As roupas num lado, se puder, coloca uma arara, coisas assim, tudo dobrado, tudo limpo, né? E também, se puder, faz um biscoitinho, um pão de queijo, um Tira café. umas menininhas bonitinhas, magrinha, que cabe naquela roupa que você cabe. Já coube um dia, põe e faz um desfile ainda nas fotos, se você for colocar na internet. Tem vários truques que você pode fazer. Mas eu acho que, só pra gente terminar, que isso daqui é um bate-papo, tá? A gente não tá seguindo o cronômetro, por isso a gente vai lembrando e nós vamos falando. Eu acho que seja generoso. Eu acho que não adianta querer ser espertinho, que você não vai vender. Seja generoso, talvez aquele negocinho que não vale muito, os anelzinhos, tudo. Faz um joguinho de anel. Daí você faz $1, R$1 por todo esse joguinho de anel. Ou a pessoa que comprou bastante, pega um negócio e dá na mão dela. Verdade. Porque eu tenho certeza que quando você é generoso, Deus abençoa a gente. Com certeza. Isso é certeza absoluta que é assim que eu vivo. E por isso que eu sou uma pessoa muito abençoada, eu e minha família. Eu acho que o principal, assim, a gente cobriu mais ou menos. Desculpa porque a gente fez muita bagunça aqui, que não tem nada combinado. Ela chegou aqui agora e nós estamos conversando. Na verdade, a gente ficou conversando sobre outras coisas. Mas a gente, esse bate-papo todo surgiu porque, conversando com o Paulo e depois que eu passei pela entrevista, eu falei assim, poxa, é bacana as pessoas elas se mobilizarem nisso para elas saberem assim, como que eu posso me movimentar para conquistar o meu sonho. E o bazar, as coisas que você tem na sua casa, é um caminho para você vender. E aí vem uma outra dica também, lembrando... Que daqui não vai acabar nunca. Uma outra dica importante. Alessandra, além do bazar que eu vou abrir para os conhecidos, use sites, aplicativos, talvez eu erre o nome, acho que eu não vou errar não, OLX, Mercado Livre, que você pode vender objetos usados. Eu também vendi e foi super fácil, vendi, na hora que vendi a pessoa pagou, eu imprimi a etiqueta, levei no correio bonitinho, tudo certo, porque é aquela história, eu consegui vender para a pessoa que ia pagar um valor melhor. Então o dinheiro entrou, né? Valeu a pena o cascalho. Ale, muito obrigado. Eu que agradeço. É o seguinte, pessoal, vou pedir para ela, eu pedi para ela vir aqui, nós vamos gravar 4 programas, 4 vídeos. Os próximos a gente vai tentar ser mais organizado. Tá bom. Fala menos, não vai conseguir, a gente vai tentar, mas eu não consigo, e nem ela, que já vi que a já fala mais do que eu, e a gente vai lembrando, a gente quer agregar valor. Isso aí, galera, espero que você tenha curtido. É possível, não é fácil, por isso que a maioria das pessoas não faz. Mas grana no Brasil tá mais difícil do que vender as coisas, né? E começa a desapegar agora, mesmo se você ainda não tem a data, não tem a passagem, já olha pro guarda-roupa, ou dá. Porque até mesmo se você não quiser vender, já dá, que quando você for vender vai ficar mais fácil, né? Muito mais simples, né? Então chega. Beijo, amo vocês. Lembra, vai seguir aqui o Instagram da Ale, segue o meu, canal Perguntas, e a gente vai se falando. Fica com Deus, tchau, tchau.